Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quem era Jotão? O que é a parábola ou a fábula de Jotão? Por que se lembrar das bênçãos é importante? Por que o Senhor disse que não era bom ter um rei? Como podemos aprender a dizer não quando identificamos algo errado ou mal? O que representa o espinheiro nessa fábula que nós vamos ver? Por que o espinheiro quer destruir o cetro espiritual? Por que é mal proteger os maus e ofender os bons? Como podemos votar ou eleger em bons governantes? Quais valores devemos defender, alinhados com a vontade do Senhor? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Lembrando só que aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal Ramilfo Ensina, ativem o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria que também pudessem assistir e aprender juntos conosco. Eu gostaria de, nessa segunda parte da aula dessa semana, que é o livro inteiro de Juízes, na primeira aula ou na primeira parte dessa aula, nós estudamos apenas o capítulo 7 de Juízes. E eu gostaria de usar agora o capítulo 9. É interessante esse capítulo, assim, de uma certa forma, quem for acompanhar no manual do Vem e Segue-me, esse capítulo não está lá como designação. Mas eu identifiquei no estudo do livro de Juízes, esse capítulo 9, ele tem na verdade, uma parábola, ou o que chama, na verdade, fábula. Qual é a diferença da parábola e da fábula? É que, na verdade, a parábola, ela usa ensinamentos éticos, né, e histórias com, na verdade, pessoas, né, e coisas animadas, né? E, na verdade, a fábula também tem os seus ensinamentos e princípios espirituais, mas usa coisas assim inanimadas, né? Como nós vamos ver aqui na própria parábola, ou que é chamado aqui, na verdade, como fábula de Jotão. Então nós vamos agora entender quais são, na verdade, os princípios nesta fábula que eu escolhi abordar nessa segunda parte. Então, se nós formos observar, capítulo 9, mas é até interessante, talvez, a gente ainda ver no capítulo 8, nos versículos, os dois últimos versículos do capítulo 8, para nós podermos entender quem é o Jotão, ok? Então diz lá no versículo 34 de Juízes 8. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Então, vamos lembrar que nós vimos na primeira parte dessa aula, o Senhor livrou os homens de Gideão. A princípio, Gideão tinha 32 mil, aí o Senhor orientou Gideão e falou: olha, manda os medrosos e tímidos embora. Aí ficou só os 10 mil, aí ele fez aquela outra prova lá de beber água, e aquele que bebeu água, ainda atento, olhando, foram somente 300. E desses 300 homens, eles venceram um exército, conforme no versículo 12 de Juízes, capítulo 7, diz que era inumerável os midianitas e amalequitas, eram incontáveis. Nós demos um número, na verdade, simbólico, para nós termos uma visão de como o que eles tinham que planejar naquele determinado número, de 200 mil. E nós vimos então que eles venceram, né? E não precisaram pegar em espada. Agora, aqui diz que os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, eles não lembraram desse episódio. Olha, como a gente tem visto desde o início, nós vimos aqui o povo, né, Moisés atravessou eles, o Mar Vermelho, né? Algo que
nunca ninguém imaginou que ia acontecer. Depois o Josué, no Rio Jordão. E o povo, né, eles passavam por experiências e acabavam se esquecendo. E aqui diz também que parte desse povo esqueceu daquele, né, que o Senhor livrou eles dos inimigos, amalequitas e midianitas, né, sem eles precisarem pegar uma espada na mão, né, de uma forma, na verdade, milagrosa. Até porque o Senhor falou por que ele ia fazer isso, para que os homens depois não tivessem o seu GH, né, a glória dos homens. E, na verdade, falando em glória dos homens, né, nós vamos ver nessa, na verdade, fábula, né, contada por Jotão, aqui registrada no livro de Juízes, nós vamos entender isso. E na verdade seria interessante nós lermos o cabeçalho do capítulo 9 de Juízes. E o cabeçalho diz assim: Abimeleque, que era filho de Gideão também. Então, na verdade, por que o nome, na verdade, fábula de Jotão? Jotão era um dos filhos de Gideão. E era um jovem justo, um jovem à semelhança do seu pai. Lembra lá no vídeo anterior? Pais bons, filhos semelhantes. Mas nós aprendemos também que alguns às vezes se desviam. E esse Abimeleque, que também era filho de Gideão, só que ele se desviou. Ele não foi como Jotão. Mas vamos ver o que aconteceu. E então ele se tornou rei, esse Abimeleque. Mas vamos ver qual é a forma que ele precisou para se tornar rei. Jotão conta uma fábula sobre as árvores que escolhem um rei. Então ele faz a fábula. E por que é fábula? Porque ele está usando, na verdade, simbolismo de árvores, né? E nós vamos ver que ele fala da oliveira, da figueira e da videira. Só que, né, por que é fábula? Porque ele faz como se elas tivessem, na verdade, sentimentos com as pessoas, né? Aí ele diz: e os siquemitas conspiram contra Abimeleque, e ele é morto em Tebe. Tá. Então vamos entender aqui, né, no versículo 1, então, nós vamos ver então essa palavra que, embora diz aqui que até a partir do versículo 6 é que nós vamos começar a ver, mas eu acho que seria importante nós lermos o início também, para nós entendermos a visão e o coração e a intenção desse filho de Gideão também, que acabou se esquecendo daquele milagre, como o Senhor tinha poder, né? E que libertou eles contra os inimigos. E vamos ver lá então no versículo 1. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, que é Gideão, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, falou-lhes e a toda a família da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Siquém era uma cidade e ele queria ser, na verdade, rei. Qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal. Então, na verdade, ele tinha, 70 filhos, o Gideão, que também é conhecido como esse nome, Jerubbaal. Domine sobre vós, ou que um homem sobre vós domine. Então ele falou, é melhor, na verdade, 70 homens, né, dominar um povo, ou um homem só, que seria o rei, né? E que não era bom. E lógico que 70 homens seria um conselho todo, e que talvez algumas coisas que não seria muito favorável, outros iriam dizer, e chegariam com um consenso do bem comum de todos. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Ele falou, eu sou da família também, né? E aí diz lá no versículo 3, então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Todas aquelas palavras e coração deles se inclinou para seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Então muitos lá, eles falam, ele é o nosso irmão, né? A gente pode seguir ele também, né? Mas vamos ver o que aconteceu. No versículo 4, diz lá, e deram-lhe, na verdade, 70 peças de prata da casa de Baal, né, Berite, e com elas contratou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E aí então Abimeleque, ele contratou, ele pagou, ele deu né, moedas para eles, né? E ele contratou, na verdade, pessoas que
eram iníquas, né? Eram bandidos, na verdade. E aí diz no 5: e foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal. E aí, então, para que ele não tivesse resistência, que os irmãos dele iam contra ele, né? Falaram, não, peraí, você quer ser o líder, mas você não pode pegar esses caras inimigos para governar. Então, os irmãos, né, iriam lá contra ele. Aí, o que que ele fez? Ele pegou esses homens, esse exército dele, foi lá e matou os próprios irmãos, né? Na verdade, os 70, vamos ver lá. E aí diz lá, os filhos de Jeroboão, 70 homens sobre a pedra, né? Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então, o único que sobrou dos irmãos do Abimeleque foi o Jotão, que ele se escondeu e que ele escapou, né, de ser morto. Mas o Abimeleque matou toda a família, vamos dizer, todos os irmãos, para que eles não fossem contra ele, né, que ele pudesse reinar da maneira que ele quisesse. Então, essa época foi uma época onde não havia mais, né, os reis, né? Então eles acabaram se esquecendo daquele episódio, né, de Gideão com os 300 homens que ele conseguiu tirar, a maneira que o Senhor fez milagrosamente, sem eles precisarem pegar a espada, né? E ele queria ser o rei de Siquém. Então, para ser o rei, ele fez isso, ele matou os irmãos, né? E aí nós vamos ver aqui então, a partir então do versículo, aqui diz, né, que ele matou os irmãos. Então foi algo assim, na verdade, sanguinário, né? Horrível de ver. E ele queria ser colocado como rei. Então no versículo 6 e 7 diz: então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque como rei. Então aí foram lá, né, todo mundo, que não tinha mais ninguém da família dele para, né, contestar e dizer que ele estava fazendo de forma errada, e junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E quando disseram a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerezim, e levantou a sua voz. Então aí, né, quando o Jotão ele havia se escondido para não ser morto, e aí ele viu que, aí foram contar para ele, olha, o povo lá nomeou o seu irmão, né, Abimeleque, como rei, né? E aí então o Jotão foi então no Monte Gerizim e foi chamar o povo ao arrependimento. E aí foi onde ele começa a contar então essa vamos dizer, parábola ou na verdade fábula. Aí ele diz: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Ele falou: ó, ouça o que eu vou dizer e vocês vão estar do lado de Deus. Quer dizer, sigam as instruções com exatidão do que eu vou falar para vocês. E na verdade, para que eles entendessem o que Jotão queria dizer para eles, então ele contou essa na verdade fábula, né? E aí diz lá: foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Então eles foram, é uma fábula, ele está dizendo, então as árvores queriam um rei, aí foram lá para as oliveiras, né? E disseram para a oliveira: oliveira, nós queremos, né, colocar você como rei, né? E aí a oliveira então respondeu o seguinte, no 9: porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Eu falei: eu vou deixar o meu lugar aqui e eu não quero ser rei de vocês, né? Então aqui nós vamos entender e aprender que a oliveira, na verdade, tipifica a unção, o derramar do Espírito Santo e os dons espirituais na vida da igreja, as revelações e a direção que o Senhor, pelo seu Espírito, tem dado ao seu povo. Então vamos lembrar que a oliveira, ela na verdade, ela dá a azeitona ou o óleo que unge, né? E o óleo, ele tem o óleo de oliva puro, ele tem um grande significado dentro do reino de Deus, das ordenanças e tudo mais. Nós vimos isso em algumas aulas anteriores, né? E então eles queriam que a oliveira fosse o rei, né? E a oliveira então falou: não, mas eu não vou deixar meu lugar.
Aí as árvores então, lá no versículo 10, as árvores foram então e disseram para a figueira, né? Aí eles disseram para a figueira, vem tu e reina sobre nós. Então, na verdade, a figueira respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? E aí então ela falou, não vou fazer isso não. E aí nós vamos ver que na verdade a figueira, ela representa aquilo que está ligado a Israel como nação. É a profecia que veio através dos profetas do Velho Testamento, as revelações contidas nos escritos dos profetas e na história do povo de Israel, não é? Que é uma representação simbólica também no Velho Testamento. As árvores não contentes, elas queriam um rei, né? Aí vamos ver lá no 12. Então no 12, as árvores foram para a videira, né? Que dava as uvas. E falou para ela, vem tu e reina sobre nós. E por sua vez, a videira respondeu. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então a videira também falou, eu ia deixar o meu propósito maior aqui, que serve a Deus, né? E a gente sabe que a uva tem um significado simbólico também, né? Então a videira aponta para a igreja, para o plano de salvação através do sangue expiatório de Jesus. O novo nascimento, a doutrina de corpo, o cacho de uvas, o louvor, a santificação e a graça. Então aí as árvores se viram numa situação triste, né? Falou, ninguém quer ser rei, a gente quer um rei e ninguém quer reinar. Então imagine hoje no mundo dos homens, né? Qual é a diferença, o quanto, né? Como tem um ditado que fala, né? Você quer conhecer um homem ou uma mulher, é só dar poder para ele. Então imagine o que uma coroa dessa e o que um cetro, o que é o cetro? Cetro é aquilo que o rei usa para, vamos dizer, carimbar as suas ordens, né? As suas leis. E aí então quando ele usa o cetro é poder, né? Que é dado ao rei. Então imagine uma coroa dessa, um cetro, alguém dizendo assim, olha, tá aqui, a gente está te dando uma coroa, um cetro para você ser o nosso rei. Imagine o mundo de hoje. Quantas pessoas talvez rapidamente não pegariam isso? Mas, em primeiro lugar, nós temos que ter quem é que está pedindo para nós sermos reis. Qual o propósito? Existe uma intenção boa por trás disso ou não? Então tem muitos aspectos, né? Que aí nós vimos então aqui pelo o que as árvores fizeram. Eles falaram isso para a oliveira falou não. Eles falaram para a figueira falou não. Eles falaram para a videira e a videira falou não. Estou muito bem onde eu estou. Eu não vou governar com esse propósito, né? Com essa intenção. E aí então, as árvores, nós vamos ver lá no versículo 14, aí então todas as árvores disseram ao espinheiro, né? Então elas foram lá para o espinheiro e diz, ó, vem tu e reina sobre nós. E aí então as árvores, né, na verdade simbolicamente, elas falaram, tá aqui, ó, tá aqui a coroa, tá aqui o cetro, vem tu e reina sobre nós. E aí vamos ver o que ele respondeu, o espinheiro. E disse o espinheiro, as árvores, se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. É uma representação, cedros do Líbano é na verdade um tipo de madeira, né, poderosa, muito boa, e que seriam, ou que representa os justos, né? Então aí ele disse, ok, se vocês me coroar como rei, então vocês têm que estar do meu lado e eu vou destruir os bons, né? Vou mandar fogo contra o cedro, né? Que era uma árvore poderosa. Então, que essa árvore é muito conhecida, né? Então o espinheiro ia combater o cedro, porque se as árvores colocassem esse espinheiro como rei, ele teria autoridade, ele teria uma forma para fazer isso. Aí nós vamos ver aqui ainda do versículo 14, o que é a representação do espinheiro, né?
Então, o espinheiro é tudo aquilo que é da própria natureza humana e que fere os outros, né? Vamos resumir lá em Mosias 3,19, o homem natural. É aquilo que é ruim e que não dá fruto algum. É a mentira, não tem sombra, a maledicência, o preconceito. O espinheiro, quando se estabelece, é como fogo que destrói o cedro ou as obras, né? Então esse era o propósito, né? Então lembra que isso Jotão está contando essa fábula pro povo e dizendo de uma forma simbólica, ele está dizendo, olha, a oliveira, a figueira e a videira se recusaram, porque eles não querem dominar o povo dessa forma. Mas o espinheiro, ele pode aceitar, e o espinheiro é o pior, né? Que machuca, né? Que é a representação que nós estamos vendo aqui. E o cedro, né? Ele na verdade tipifica a obra do Senhor. O cedro é uma árvore gigantesca com um tronco reto de madeira de lei que chega a 30 metros de altura e 5 de diâmetro, né? É muita pretensão do espinheiro fazer sombra, né? Porque lembra que ele falou lá para as árvores, né? Olha, se vocês me fizerem rei, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra, no versículo 15, né? Então era muita pretensão dele diante do cedro, né? Tão alto e largo, né? Em diâmetro, né? Ele ter a pretensão de ser a sombra para proteger todo mundo. Então é muita pretensão do espinheiro fazer sombra e querer queimar uma árvore como o cedro, que são as boas obras ou a obra de Deus, né? E a obra de Deus nunca vai se frustrar, como nós sabemos, né? Então nós vamos ver aqui, depois de aprender um pouco dessa representação, né? Nós vamos ver que a parábola afirma que inúmeras árvores foram cogitadas para reinar, sendo a videira, a oliveira e a figueira, contudo nenhuma delas quis assumir essa responsabilidade. Diante disso, não havia outra saída senão convidar o espinheiro para exercer essa função, infelizmente, né? E por quê? Até tem um ditado, eu coloquei ele bem pequeno lá, mas quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. Então, lembra lá, você quer conhecer um homem ou uma mulher, dá poder para ele, né? E eles deram poder para o espinheiro, né? E aí ele mostra quem de verdade, o caráter que ele é, se ele sabe governar, se ele vai fazer da maneira correta, justa, né? No bem comum de todos. Essa parábola ilustra que a presença de um mau governo se deve em função da omissão daqueles que poderiam fazer um bom governo. Então, infelizmente, alguns se omitem, né? Às vezes podem, têm condições e às vezes não querem sair do seu lugar para poder ajudar, né? Um bem comum a todos. E isso nos faz lembrar um ditado de um pastor batista, que era o Martin Luther King Jr., né? Que muitos de nós conhecemos. Ele é conhecido mundialmente, né? Ele é um pastor batista que lutou contra o racismo norte-americano. E um dia ele bradou o seguinte: o que me impressiona não é o grito dos tiranos, mas o silêncio dos justos. Então, se nós podemos ajudar, se nós podemos fazer, participar, né? Nós precisamos estar envolvidos, pelo menos alertando, informando, dando a verdade, né? Não só no sentido né, da doutrina de Cristo, mas a verdade, porque se nós somos zero com o Evangelho ou a vivência do Evangelho nossa, ela serve para todas as áreas, seja ela, né, pessoal, eclesiástica, familiar, politicamente falando, né, profissionalmente falando. Tudo isso envolve, nós temos que mostrar para as pessoas que ainda tem pessoas justas e honestas. Isso me faz lembrar uma escritura em Alma 11. Alma 11 é aquela história quando a mulher que estava ensinando, a alma e a mulher, e nesse momento a mulher que estava ensinando, e havia um homem chamado Zesrom, que era um dos que nós conhecemos anticristos da época, e
E é lógico que depois a gente lendo os outros capítulos, né, o 12, 13 até o 15 lá, nós vamos ver que Zezron se arrependeu, se converteu e tudo mais. Mas o mal que ele fez, e ele convenceu pessoas, tanto que depois que ele se converteu, ele foi perseguido por aqueles que ele convenceu que a alma e a mulher estavam ensinando doutrina falsa. Mas eu queria mostrar um ponto aqui, quando o Amulek estava pregando para os Zezron, e Zezron então era um homem muito inteligente, né? E diz aqui que Zezron era um homem hábil nas palavras, né? E ele era um bom advogado, né? Então aqui diz no 21 do Alma 11, no 21 fala: e este Zezron começou a questionar o moleque dizendo: responderás a algumas perguntas que eu te fizer? E diz aqui, ora, Zezron era um homem perito nos ardes do diabo para destruir o que era bom. Então ele era muito bom com as palavras, né? Então às vezes é por isso que nós temos que saber por nós mesmos, para sabermos quando estamos sendo enganados. No 22 diz, e a mulher que disse, sim, eu vou responder, na verdade, segundo o Espírito do Senhor que estiver em mim. E eu não vou falar nada além disso, né? E aí então quando ele disse isso, o Zezron então ofereceu para ele dinheiro para o moleque, e quando ele ofereceu o dinheiro para o moleque, ele ofereceu dizendo para ele: se você negar esse Cristo, essa doutrina que você prega, eu vou te dar esse dinheiro. E não era pouco, né? Na verdade, 6 ontes, né, que diz aqui, esse valor era um valor muito alto, né? E era um dos valores mais altos da época. E aí então vem o maior princípio que nós podemos aprender a respeito de justiça. Então, mesmo que eu não tenha condições, às vezes, de ser um governante, isso falando na lei dos homens, mas eu posso ajudar em outras áreas, esferas, auxiliando, ensinando, alertando, né, sobre alguns erros, falsas doutrinas, né? Então, moleque, aqui no versículo 23, eu gosto da resposta que ele deu para Zezron. Ele disse assim: ora, o moleque disse: ó tu, filho do inferno, por que me tentas? Então ele falou para Zezron: ó, você é um filho do inferno, por que você está me tentando? Aí ele faz uma pergunta para o Zezron. Ele fala assim: ignoras tu que os justos não cedem a tais tentações? Então ele está dizendo para o Zezron: você acha que não existe pessoas hoje que conseguem ceder a esses erros e tentações, que são fiéis a Deus, aos mandamentos, estão alinhados com a vontade de Deus e não conseguem ceder? Por isso que nós precisamos buscar ser membros da igreja, famílias na igreja, que nós possamos ser a resposta de Deus para o mundo, que as pessoas ainda possam acreditar que ainda a família é a grande ou a melhor estrutura que Deus providenciou desde o início da criação, que é onde vai fazer com que as pessoas possam, de geração em geração, um dia nós nos tornarmos Sião. E a razão que Zezron ele fez isso naquele momento, que ele estava com a iniquidade, ele estava na verdade com um pensamento diabólico, né, quando ele ofereceu dinheiro. E aí tem uma outra escritura em 2 Nef 24, versículo 10, que se a moleque, ele por alguma razão, né, a gente sabe que não, porque a gente conhece a história, mas e pelo coração justo que a moleque tinha, a gente sabe que ele agiria como ele agiu. Mas para as pessoas que às vezes cedem à tentação, como o Zezron fez isso com a moleque, talvez ele fez com muitos outros. E aí eles vão poder dizer o que está lá em 2 Nef 24:10. Então está escrito lá: todos falarão e dir-te-ão. Então depois que você cede ao pecado, ou você se torna igual àquele grupo que te convidou a pecar, eles vão dizer: também ficaste fraco como nós, também te tornaste semelhantes a nós. Por isso que Zezron então respondeu a mulher que respondeu para o Zezron: ó filho do inferno, por que você está me tentando? Então, às vezes, nós vamos responder dessa forma para as pessoas: olha, eu respeito o que você gosta, mas o meu padrão é outro, eu tenho um padrão de vida que eu escolhi viver e não vou fazer isso. E ponto final. Porque se a pessoa
que é convidada a fazer algo que ela sabe que é errado, os outros depois vão dizer exatamente, agora você é igual a nós, você se tornou como nós. E talvez alguém daquele grupo, que já nos conhecia, tinha quase certeza que nós iríamos ser os únicos que não faríamos aquilo. Mas aquele que cede ao pecado, de repente aquele fala, puxa, você era a última pessoa que eu imaginaria que ia realmente fazer isso, ou ceder isso. E aí lá, em 2 Nef 24:10, eles vão dizer isso, agora você ficou igual a nós. Né? Então que nós possamos ser a resposta de Deus ao mundo, que ainda tem pessoas justas, fiéis, famílias que realmente preservam a sociedade, que acreditam no grande alicerce da sociedade, que é a família, e ensine isso, né? Por isso que o Martin Luther King ele disse, o que me impressiona não é o grito dos tiranos, dos iníquos, mas o silêncio dos justos. Então, se de alguma forma eu posso, com a minha voz, proclamar, alertar e dizer, olha, a verdade é essa e não é essa, pelo menos para dar um justo equilíbrio para as pessoas poderem raciocinar, bom, quem é que está certo? E a pessoa vai buscar por ela mesma, para saber quem está certo. Hoje em dia, a gente sabe que muitas coisas, alguns profissionais, PhDs e tudo mais, numa matéria e alguma coisa, alguns falam a favor e outros falam contra. Quer dizer, eles são as pessoas PhD na mesma matéria, mas alguns têm uma visão de um lado e outros têm a visão do outro. Aí, nós que não temos a experiência ou não somos expert naquele assunto, aí nós vamos dizer, bom, quem está certo? É esse ou é esse? Aí vamos buscar ver quem está alinhado. Lembra numa das aulas que nós falamos sobre algumas linhas de segurança que nós podemos confirmar se uma doutrina é certa ou não, né? Então lembra lá de 4 elementos que nós vimos lá, por exemplo, se isso está alinhado com a Escritura, está alinhado com as palavras do profeta, se essas coisas já foram ensinadas e faladas em conferências gerais, e se já algum documento da igreja oficial abordou esse assunto. Se então um desses 4 elementos aqui estiver alinhado com o A ou o B, é aquela pessoa que está certa. Então pode deixar que o tempo vai mostrar quem está certo ou errado, mas às vezes vai passar algum tempo, por isso que eu tenho que me preocupar agora. Bom, esse aqui está dizendo a mesma coisa como na época do profeta José Smith, alguns dizem, eis aqui a igreja verdadeira, não, eis aqui, eis aqui, eis aqui. E Joseph Vitor falou, bom, aí ele procurou estudar, aí ele encontrou a escritura de Tiago. Bom, se algum de vós tem falta de sabedoria, aí ele foi lá, foi perguntar a Deus. E ele entrou no bosque e só fez as perguntas, Senhor, qual dessas igrejas, se é que tem uma, qual é? Né? E aí a gente sabe o que aconteceu então, e a igreja foi restaurada mediante a uma pergunta que foi feita. Né? E aí nós vamos ver aqui também, e é até importante aqui, a gente pensar, principalmente esse ano é um ano de eleições, é um ano que nós estamos vendo talvez um dos anos mais conturbados, né, em questão de eleições e de muitas coisas que estão acontecendo, que a gente sabe é absurdo o que está acontecendo, né, e aí nós temos que tomar decisões, isso é individualmente, a própria igreja, ela não determina aos membros em quem eles devem escolher para ser governante e votar e tudo mais, mas aconselha, né, no sentido de nós podemos ter uma visão alinhada com a de Deus, como nós vimos, e é exatamente o que nós estamos vendo nessa parábola, nessa fábula, né? De escolher as pessoas que vão ser ou que vão fazer as coisas que estão mais alinhadas e próximas àquilo que nós cremos, que protege a família, que é a favor da família, não contra a família, né? Então tem muitos aspectos que nós temos que aquilo que eu defendo, independente, né? Por isso que nós temos que entender isso. Não devemos votar porque admiramos determinado partido político, nem porque determinado candidato é famoso, bonito ou ele fala bem. Devemos antes considerar se esses candidatos estão alinhados com os altos valores que nós cremos e defendemos.
E quais são esses valores que nós queremos defender? Antes só, lembrando, eu coloquei aqui um discurso do presidente Benson. Então, na verdade, esse discurso ele só está em inglês, né? Então, é um discurso, na verdade, intitulado Padrões Cívicos para os Santos Fiéis. E ele está na revista Ensign, de julho de 72. Eu tenho já esse discurso, inclusive, traduzido para o português. Quem quiser, depois se quiser entrar em contato comigo, eu posso compartilhar. Mas é um discurso onde o presidente Benson, numa conferência geral, ele foi convidado por outras autoridades gerais a falar de política. E aqui ele dá esses padrões cívicos, né? Uma visão, uma direção, não indicando a quem os membros vão ter que votar, mas para ter um padrão de escolha, uma visão alinhada com a vontade de Deus, como nós vimos aqui. Independente de quem seja o candidato, a religião dele e outras coisas mais, mas aquele que mais se aproxima e que defende aquilo que nós realmente defendemos. Então, alguns valores, e eu vou colocar aqui só 10, que nós, na verdade, pelo Evangelho defendemos. O quê? Somos pela vida e pela família. Então, nós somos contra o aborto e somos a favor da família. Somos contra a injustiça e a impunidade, né? E a gente sabe que isso acontece muito, mas nós somos contra. Então precisa haver, na verdade, melhorias nessa área para, quanto menos possível, acontecer isso. Somos pela liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Então nós temos que ter a liberdade de expressão, como eu estou falando aqui. Eu tenho a liberdade de expressão. Pode ter muitas pessoas que vão vir e não concordar. Eu respeito a opinião delas e elas devem respeitar a minha. E a liberdade religiosa. Então, como nós temos a regra de fé, a única regra de fé das 13 que não começa com a palavra cremos, é a 11ª, onde diz, pretendemos o privilégio de adorar a Deus e permitir que os outros façam o mesmo. Então, eu posso adorar a Deus da maneira, da forma que eu quiser, onde eu quiser, e assim nós temos também que permitir que as pessoas façam isso. Isso é liberdade religiosa. E respeitar, ambos os lados têm que se respeitar. Defendemos a propriedade privada, né? Que é a nossa propriedade, a nossa casa, né? Então hoje a gente vê muito falar sobre pode ter arma, não pode ter... Quer dizer, quem quiser pode ter arma, ponto final. E é responsabilidade dos governos liberar isso. E as pessoas, lógico, tem que ter um critério de aprovação, qualificação para a pessoa, para ver se ela tem condições, né, reais de fazer isso. Porque quando se fala em arma, não quer dizer só um revólver, né? As pessoas que querem fazer o mal usam qualquer tipo de arma, né? Um carro, um veículo é uma arma, né? Faca é uma arma. Então quem quer fazer o mal, ele vai fazer o mal, né? Então, mas nós temos o direito nós nos defendermos e defendemos nossa família. Somos pela distribuição justa de rendas. Somos contra a violência, arbitrariedade e contra privilégios desiguais. Como nós vemos, muitos às vezes acham que... Eu fico até pensando se alguns não têm sangue azul, né? Alguns parece que eles não têm o sangue vermelho, é azul. Somos contra a exploração do trabalhador, tanto para o lado do empregador quanto do trabalhador. Tem que ser uma lei justa, né? Para ambos os lados. Somos contra o abandono de incapaz e a falta de saúde causando mortalidade infantil. Somos pela preservação ecológica, somos contra governos ilegítimos, né? E aí, então esses são alguns dos valores que nós também defendemos, né? Então, ao escolher um candidato, nós temos que olhar aquele que mais se aproxima, aquele que mais realmente vive isso e demonstra isso e que vai fazer da melhor forma possível para que esses valores sejam mantidos e defendidos, né? E aí então nós vamos ver aqui que o espinheiro e sua representação simbólica na parábola do Jotão. Então é quando quando foi o caso aqui, por isso que o Jotão está dizendo, olha,
Se vocês estão escolhendo o rei e vocês estão colocando o espinheiro, vai ter consequências. Lá na frente vai ter consequências, né? E aí então, na verdade, o espinheiro, o que havia em suas ramificações ou intenções, que não espinhos, que espeto e faz sangrar como na fronte de Jesus. Então, é uma das representações simbólicas, né, do espinho. E quando Cristo foi crucificado, né, vamos lembrar que o Pilatos mandou escrever uma placa, né, em 3 idiomas, né, que é INRI, quer dizer, que é na frase em latim, né, Lavis Nazares Rex Lidavros, cuja a tradução é Jesus Nazareno, ou de Nazaré, é o rei dos judeus. Lá em João 19, 20, nós vemos isso. E Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a cruz que dizia: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse letreiro foi lido por muitos judeus, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E o letreiro estava escrito em hebraico, em grego e em latim, para que todo mundo pudesse ver e saber. E na verdade, de uma certa forma, é verdade. Ele é o rei não só dos judeus, ele é o rei do mundo. E quando ele vier, ele vai tomar o seu lugar que lhe pertence, né? E aí, para encerrar, nós vamos ver aqui que depois do versículo 16 até o 21, nós vamos ver então que no 16, agora pois se é que em verdade e sinceridade agiste fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com sua casa, se com ele fizesse conforme o merecimento das suas mãos. E aí ele está dizendo, olha, vocês esqueceram que ele matou os filhos, né, do Jerubaal, que é o Gideão, para se tornar rei. Então ele já começou mal, né? Já começou da maneira errada, né? Então, a gente sabe que entre os iníquos, né, eles toleram a traição, mas eles odeiam o traidor, né? E isso no mundo funciona dessa forma. Então eles estavam esquecendo o que aconteceu lá com o Gideão, o milagre, né, que aconteceu. E aí ele matou os irmãos para se tornar o rei. E aí nós vamos ver aqui, para finalizar, no 52 e 57, é interessante que o Velho Testamento está falando sobre, hoje se fala tanto da discriminação contra a mulher, né? Já lá no Velho Testamento tinha isso, né? E nós vamos ver isso, que é interessante. No 52 diz que aí, se a gente for ler os outros versículos, depois nós vamos ver que foi assim durante a guerra, e que o Abimeleque começou a matar aquelas pessoas que eram contra ele. E só que tinha um local lá onde os justos estavam lá, que era chamada, na verdade, um local que era um castelo, uma torre, e eles estavam lá, né, se defendendo. E aí o Abimeleque falou, não, vamos lá atacar eles e matar eles todos. Aqueles que não forem a favor, nós vamos matar. No 52 diz, e Abimeleque foi até a torre e a combateu. E chegou-se até a porta da torre para queimar a fogo. Então ele falou, vamos acabar agora com tudo isso, né? Mas aconteceu algo interessante. No 53 diz, porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Mó era uma pedra de moinho, né? Como vocês estão vendo na foto aí. Foi uma mulher, ela jogou e acertou bem na cabeça do Abimeleque e quebrou o crânio dele. E ele era tão iníquo, ele fazia discriminação na mulher. Olha só o que aconteceu no 54. Então ele chamou logo o moço que levava as armas dele, que acompanhava ele, e disse para ele, desembaia a tua espada. Aí ele falou pro moço que está do lado, pega a tua espada agora, né, e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço atravessou e ele morreu. Então ele falou, tira a tua espada agora, me mata, para que ninguém fique falando que foi uma mulher que me matou. Imagina um rei ser morto por uma mulher, né? E foi o que aconteceu. E aí no 55, fala lá, veio depois os homens de Israel, que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando os seus irmãos. Então ele morreu de uma forma humilhante, né?
E ele não queria que isso se transparecesse. Mas quando os homens viram que ele estava morto, falaram: olha, vamos embora, agora a gente não tem mais rei, né? Como também que todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jeroboão, veio sobre eles. E aí aqueles homens que elegeram o Abimeleque como rei foram punidos, né? E o interessante, se nós formos ver, que o maior receio do Abimeleque é que fosse dito dele: olha, quem matou ele foi uma mulher. E aí nós vamos ver, nós vamos chegar depois nessa lição, mas eu só vou adiantar um ponto aqui. Se nós formos lá em 2 Samuel, nós vamos lembrar que esse capítulo de 2 Samuel, nós vamos ver aquela história, né, muito conhecida e famosa, né, de Davi, quando Davi ele começou a gostar da esposa de Urias, né, e ele disse para colocar, aí ele disse para um dos servos do exército, falou: ó, né, coloca Urias lá na frente e dá um passo para trás, né, para ele morrer. Então, mas a intenção dele qual era? Você vê, né, cobiçou a mulher do próximo, e pior, e isso levou ele a fazer algo imperdoável, né? Que ele tirou a vida de Urias. E aí, né, quando ele falou pro homem lá no versículo, né, segundo, né, Samuel 11, no versículo 16 diz: e aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, então o Joabe foi esse homem que o Davi falou: Joabe, vai lá e vê uma forma de colocar Urias no lugar onde tem o inimigo mais forte, coloca ele na frente e deixa ele, para ele morrer. E aí Joabe foi lá, observou a cidade e viu o local onde ia fazer isso. E pôs Urias no lugar onde ele sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, né, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então aí aconteceu o que Davi queria, né? E aí, infelizmente, aí o Joabe, que fez isso por ordem do Davi, ele mandou um mensageiro avisar o rei Davi, e dizendo para ele: olha, aqui na guerra aqui nós perdemos alguns, e inclusive o Urias morreu também, né? E aí o Davi, ele tinha aquilo planejado com Joabe, né? E aí o Joabe falou: olha, então ele mandou mensagem, ele falou: você vai lá, avisa o Davi que o Urias morreu, ele vai falar algumas coisinhas lá e você só ouve, né? E aí olha só que interessante, no versículo 20 diz: e sucedendo que o rei se encolarize e te diga, né? Porque ele ia dar a notícia que eles foram lá, e aí o Davi, ele se fez assim como se ele dissesse: mas eu falei para vocês não irem lá, né? Aí diz assim: por que vos chegasse tão perto da cidade para pelejar? Então ele ia se colocar como se ele tinha dito para o exército não ir lá. Por isso que o exército não teve a vitória, como muitas vitórias que o Davi teve, né, quando ele estava lutando. E aí, embora ele mandou Joabe fazer aquilo, mas agora ele estava, né, dizendo para as pessoas que estavam ouvindo o mensageiro dizer o que aconteceu durante a batalha, e para ele não ficar de uma certa forma que as pessoas falam: não, mas é você que mandou ir lá. Então ele falou que não, ele não mandou, mas ele falou assim, e ele diz: não sabeis vós que haviam de atirar do muro, né, que ela é uma cidade? E olha no 21, e quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele no muro um pedaço de uma roda de moinho, e ele morreu em Tebes? Então aquilo que o Abimeleque não queria, aconteceu. As pessoas sabiam que foi uma mulher que matou ele. E aí então o Davi falou isso depois de algum tempo, falou: ó, mas não foi uma mulher também que matou lá, né, de cima do muro? Eu falei para vocês não irem lá, que lá eles estavam protegidos. Mas na verdade ele tinha mandado com a intenção. Nós vamos ver isso quando chegarmos na aula, mas só para nós podermos ver a discriminação, né, da mulher, né? E Abimeleque fez isso, infelizmente. Então nós temos que cultivar na igreja hoje em dia a videira, a oliveira e a figueira. Aquilo que elas representam espiritualmente precisa reinar no nosso meio. Se elas não reinarem, o espinheiro termina reinando. E quando isso acontece, o cedro, que são as obras aplicadas, corre o risco de serem destruídas. Há um juízo do Senhor para o espinheiro, né? Conforme Miqueias fala. Tá bom?
Então, eu espero que nós possamos ter aprendido alguns princípios aqui. A próxima aula, então, nós vamos estudar o livro de Ruth e 1 Samuel de 1 a 3. Até a próxima aula.